O povo de Israel vivia sob o jugo cruel do faraó, suas costas curvadas pelo trabalho árduo, seus olhos sem brilhos pelo sofrimento diário. Mas Deus, vendo a angústia de seu povo, decidiu libertá-lo. Ele chamou Moisés e seu irmão Arão para que fossem até o faraó e pedissem a libertação dos israelitas. Moisés e Arão foram obedientemente até o faraó. As grandes portas do palácio se abriram com um rugido assustador. O salão dourado parecia brilhar à luz do sol, enquanto o faraó, sentado em seu trono, não passava de uma estátua viva, envolta em ouro e arrogância. Eles anunciaram: O Senhor Deus de Israel manda que você liberte o povo, para que eles possam celebrar no deserto. Quem é esse Senhor para que eu obedeça? Eu não o conheço, e não deixarei o povo ir. Moisés e Arão insistiram. O Deus dos Hebreus exigia uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios. Avisaram o faraó que se ele não obedecesse, grandes desastres viriam sobre o Egito. Mas o faraó, cheio de orgulho, ordenou mais sofrimento. Vocês estão dando falsas esperanças ao povo. Voltem ao trabalho. E assim, ele ordenou que os supervisores parassem de fornecer palha para os tijolos, mas exigissem a mesma produção. Os israelitas, exaustos, foram forçados a procurar palha por todo o Egito, enquanto o peso da escravidão se tornava insuportável. O que você faria se estivesse no lugar de Moisés, enfrentando o homem mais poderoso do mundo? Você já se sentiu sem opções, como os israelitas, trabalhando sem descanso? Os líderes israelitas, frustrados, foram até Moisés e Arão. Vocês só pioraram nossa situação. Moisés, angustiado, clamou ao Senhor: Por que permites tanto mal ao teu povo? Desde que falei ao faraó, as coisas só pioraram. Mas Deus respondeu com firmeza e conforto: Agora verás o que farei ao faraó. Ele os deixará ir forçado pela minha mão poderosa. Deus instruiu Moisés a ir até o faraó à beira do Nilo e o advertiu: se ele não libertasse o povo, as águas do Nilo se transformariam em sangue. O sol se punha sobre o Nilo, tingindo as águas de um vermelho alaranjado. Moisés e Arão, firmes em sua missão, estenderam a vara sobre as águas, e de repente, o milagre aconteceu. O rio que antes sustentava a vida do Egito transformou-se em sangue. Os peixes morreram e um cheiro terrível subiu das águas. Mas o faraó, teimoso, endureceu seu coração. Essa história já tocou seu coração? Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer o poder de Deus. Após 7 dias, Moisés voltou a avisar o faraó. Se ele não deixasse o povo ir, o Egito seria coberto por rãs. De repente, a terra parecia viva. Rãs pulavam de todos os lugares, invadindo palácios, casebres, camas e até os pratos de comida. O som incessante dos coaches ecoava por todo o reino. Desesperado, o faraó pediu a Moisés que orasse para remover as rãs, prometendo libertar os israelitas. Mas, quando as rãs morreram, ele voltou a endurecer o seu coração. Então, Deus mandou Moisés tocar o pó da terra. Uma nuvem fina de pó se levantou e, em um instante, transformou-se em um enxame de piolhos. Os insetos cobriam as pessoas, os animais, causando coceira e sofrimento. Até os magos do faraó reconheceram, mas o faraó não se rendeu. Deus avisou que se o faraó continuasse em sua teimosia, uma praga de mosca invadiria o Egito. As moscas vieram como uma tempestade negra cobrindo o céu e enchendo as casas dos egípcios. Porém, na terra de Gozém, onde os israelitas viviam, permanecia intacta e tranquila. O faraó propôs um acordo. Ele queria que o povo fizesse o sacrifício no Egito, mas Moisés recusou, insistindo em ir até o deserto. O faraó novamente endureceu seu coração. Deus avisou que uma praga mortal atingiria os animais dos egípcios, enquanto os israelitas seriam poupados. Pela manhã, o Egito acordou para o som do silêncio. Vacas, ovelhas e camelos jaziam mortos, mas o faraó não cedeu. Foi então que Deus ordenou que Moisés pegasse cinzas de um forno e as jogasse no ar. As cinzas flutuaram e transformaram-se em feridas dolorosas nos corpos dos egípcios. Até os magos estavam cobertos de úlceras. Mesmo assim, o faraó endureceu seu coração. Deus alertou para uma tempestade de granizo devastadora. Moisés ergueu sua vara e o céu se encheu de trovões e fogo. O granizo caiu com fúria, destruindo plantações, casas e até animais no campo. Mas, mais uma vez, o faraó voltou atrás de sua promessa. Você já se perguntou como seria viver sob um líder tão arrogante? Deixe sua opinião nos comentários. Deus mandou Moisés advertir o faraó sobre uma praga de gafanhotos. Os conselheiros do faraó imploraram que ele deixasse o povo ir,
mas não adiantou. Os gafanhotos vieram, cobriram o céu e devoraram tudo o que restava. O faraó pediu para Moisés orar, mas ainda assim endureceu seu coração. Então, Deus enviou uma escuridão densa sobre o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão profunda que podia ser sentida no ar. Enquanto o Egito mergulhava em trevas, os israelitas tinham luz em suas casas. O faraó ofereceu deixar o povo ir, mas sem seus animais. Moisés recusou e o faraó, furioso, ordenou que ele nunca mais aparecesse diante dele. Finalmente, Deus anunciou a Moisés a última praga: a morte de todos os primogênitos do Egito. Ele instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e marcarem suas portas com sangue, para que o anjo da morte não passasse por suas casas. Naquela noite, o Egito ficou em silêncio mortal. Os gritos de lamento ecoaram desde o palácio até as mais humildes cabanas. O faraó, devastado pela dor da perda de seu próprio filho, finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão e os mandou embora com todo o povo, liberando para sair do Egito. O povo de Israel partiu rapidamente, levando consigo seus pertences na direção do deserto. No horizonte, a esperança da liberdade brilhava como o sol nascente enquanto os israelitas caminhavam em direção à terra prometida. Mas o faraó, em sua raiva e arrependimento, decidiu perseguir o povo de Israel com todo o seu exército. Ele reuniu seus soldados e cavaleiros para trazer os israelitas de volta ao Egito. Enquanto o exército do faraó se aproximava, os israelitas, encurralados entre os guerreiros e o Mar Vermelho, ficaram aterrorizados. O som dos cascos dos cavalos ressoavam no ar, aumentando o desespero do povo. Eles clamaram a Moisés. Mas Moisés, cheio de fé, ergueu a voz e disse: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem quietos. Então, Deus instruiu Moisés a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar. O vento começou a soprar com força e as águas se dividiram, abrindo um caminho no meio do Mar Vermelho, com paredes de água em ambos os lados. O povo de Israel passou pelo meio, caminhando em terra seca, enquanto o exército do faraó o seguia de pé. Quando os israelitas chegaram ao outro lado, Moisés estendeu novamente a mão sobre o mar, e as águas voltaram à sua força total. O exército do faraó, ainda no meio do mar, foi totalmente submerso pelas águas. Cavalos e carros de guerra foram engolidos pelas ondas furiosas, e nenhum dos egípcios sobreviveu. Assim, Deus libertou seu povo da escravidão, mostrando seu poder e fidelidade. Talvez você esteja enfrentando seu próprio faraó hoje. Problemas que parecem intransponíveis, seja no trabalho, na saúde ou em suas relações pessoais. Assim como o povo de Israel confiou no Senhor, você também pode confiar nele para guiar a sua vida. Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece impossível. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e esperança. Vamos juntos aprender a confiar nos planos de Deus. Até a próxima história.